Fala pessoal, tudo bem com vocês? Péssima atuação fora de casa mais uma vez do Corinthians. Renato Augusto pistola, hein? Irritado com tudo que estava acontecendo em Brasília. A gente vai falar sobre esse jogo e, claro, projetar o clássico contra o Palmeiras, porque agora é derby, ou agora é guerra, como cantaram os torcedores no estádio. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos tentar falar desse jogo, né? Um 0 a 0 lamentável, que na verdade traduz muito do que foi o jogo. Olha, tem 0 a 0 que a gente só reclama da bola não ter entrado porque goleiros fazem grandes defesas, bolas na trave, grandes jogadas, aquela coisa toda. Foi nem perto disso, gente. Olha, um jogo ali 4 da tarde no domingo, quando o almoço sai um pouquinho mais tarde, você tá com a barriga cheia, né, na frente da TV. Quem conseguiu resistir 90 minutos sem dar pelo menos uma pescadinha, eu valorizo, eu admiro. Porque foi de doer, gente. Foi sonolento demais. E não é apenas no sentido jocoso ou engraçado, não, é preocupante. Porque a gente está falando de um dos piores times do campeonato, a Portuguesa, que é a lanterna do seu grupo, que corre risco de rebaixamento. E contra esse time, o Corinthians não agrediu. O Corinthians não conseguiu jogar. E a gente pode dar qualquer desculpa aqui do gramado ruim, do forte calor que estava acontecendo em Brasília, mas é inadmissível um time praticamente titular não conseguir agredir o adversário só porque talvez jogasse fora de casa. Então o Corinthians precisa de terapia, né? Por que não vence fora de casa? Mesmo se for um campo neutro, né? Porque tinham muitos torcedores do Corinthians lá no Mané Garrincha, mesmo se sair de Itaquera, já era, não tem condição. O Corinthians não é vencer, o Corinthians não consegue jogar bem. O Clássico Majestoso foi uma bela exceção na temporada, mas realmente o restante preocupa demais. O jogo contra o São Bernardo foi dessa forma, mas aí vários titulares se ausentaram e tudo mais, e aí você vai com praticamente o teu time de força máxima e o resultado foi o que a gente viu. Mas assim, pouquíssima produção ofensiva e algumas questões que a gente precisa abordar. O Renato Augusto é uma ilha. Ele foi uma ilha nesse time do Corinthians. E olha que tinha Roger Guedes e Yuri Alberto, só que no sentido da criação, o Renato ele estava desesperado, deu pena tentando jogar futebol. Foi o único que tratou a bola com um pouquinho mais de carinho, porque é craque, né? Então quando ele domina a bola, ele busca o jogo do centro, da esquerda para o centro, só que ninguém aproximava. Teve uma hora que ele chegou a esbravejar quando ele perde a bola, chamando os caras, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Porque o Renato estava sozinho na criação, estava sem um parceiro ali, para poder tabelar, para poder construir a jogada. O Yuri Alberto dá um chute com perigo, você vê que o gramado está muito ruim ali, quando o Fausto Vera faz a jogada, a bola sobra para ele, ele finaliza, e o Roger Guedes criou algumas oportunidades. O Roger Guedes tem sido um jogador muito interessante, mais uma vez, né, mas nesse começo de temporada, e o Yuri se ausentou em alguns momentos por conta de dores, voltou nesse jogo. A única bola que sobrou para ele limpa mesmo foi essa que ele finalizou e a bola passou do lado da trave. De resto, poucas vezes o Corinthians chegou. E aí tem uma questão que preocupa demais, que é o substituto do Fagner. Gente, o Rafael Ramos não tem condição, não tem condição. O Renato Augusto, que inclusive busca a virada de jogo com as subidas do Fagner, percebeu que o Rafael Ramos não ia dar essa opção para ele. E essa foi uma condição revelada por ele no intervalo, sem citar nomes, evidentemente. Porque ele reclamou, ele disse assim, gente, isso não é o nosso jogo, a gente precisa virar mais o jogo, a gente precisa inverter o jogo, a gente precisa abrir o campo. Porque quando o jogo está congestionado e a Portuguesa impôs essa dificuldade, você precisa abrir, você precisa lateralizar, você precisa virar até abrir o espaço para poder entrar e infiltrar. Foi o que o Renato disse, esse foi o diagnóstico dele, que é muito inteligente taticamente, no intervalo do jogo. E ele não conseguiu resolver isso, né? Nem ele, nem o Lázaro para o segundo tempo. O Lázaro nem fez as 5 trocas, fez 4 apenas, para tentar resolver um pouco o jogo, mas se já estava difícil com os titulares, com os reservas, né? Aí que a coisa não ia funcionar mesmo. Porque aí, obviamente, o Renato teve que sair um pouco mais cedo do jogo, até irritado, mas tem um clássico na quinta-feira, um jogo dificílimo contra o Palmeiras, mesmo que seja na Neoquímica Arena, e talvez essa seja a melhor notícia de todas, embora o risco, né, de uma derrota em casa para um rival, a melhor notícia é que o Corinthians vai jogar dentro de casa, porque o Corinthians consegue ser outro dentro de casa. Não sei se pelo apoio da torcida, se pela atmosfera, pela mentalidade dos jogadores, mas precisa resolver isso, cara.
num psicólogo, não sei o que acontece. Esse time não consegue jogar fora do seu estádio. Mas assim, não é que não consegue jogar, os caras caminham, os caras têm dificuldade de acertar um passe, os caras não acertam uma bola no gol. É um desempenho horroroso contra equipes muito menores, muito inferiores tecnicamente. Não dá pra ficar aceitando isso. Até quando o Corinthians vai ficar vencendo seus jogos em Itaquera e a gente, que legal, vai Corinthians, é isso, pô, ganhou bem, não sei o quê, lá vem o ano bom agora, positivo e tal, vai jogar fora contra o São Bernardo e sofre, contra a Portuguesa e sofre. Não dá, cara, não dá. Não dá pra passar o ano todo, mais um ano nessa neura, cara, não tem como. Enfim, o segundo tempo não melhora, o Giuliano entra no lugar do Duqueiroz, o Matheus Araújo entra no lugar do Renato, como eu falei, a torcida começou a pedir o Paulinho entra no lugar do Adson. O Adson até que foi um jogador também que se salvaram, assim, né, um dos que se salvaram juntamente com o Renato e o Roger Guedes, dá pra dizer assim, na primeira etapa. O Adson tentou alguma coisa por dentro, mas muito franzino também, tomando muita pancada. O Paulinho, que tinha entrado bem contra o São Bernardo e criado boas alternativas, nem isso nesse jogo conseguiu fazer. E o Romero também não consegue agregar muita coisa, entrou no lugar do Roger Guedes. O time começou com o Carlos Miguel porque o Cássio se sentiu indisposto por conta de uma virose ainda no aquecimento, tentou ir para o jogo, não conseguiu, e o Carlos Miguel ainda fez umas 2 defesas ali que, convenhamos, né, deram espaço para a Portuguesa e os caras quase aproveitaram. A dupla de zaga, Gil e Bruno Mendes, que eu espero que seja mantida para o clássico de quinta-feira. Bom, agora a gente precisa falar de que time vai, ou de que forma o Corinthians vai jogar contra esse Palmeiras na Neoquímica Arena. É uma necessidade premente de vitória nesse clássico para realmente nos dar a realidade de que o Corinthians pode enfrentar um grande adversário, que essas atuações insuficientes fora de casa, elas são por conta do campo do jogo, né? E isso precisa ser corrigido, mas que também tem a ver com oscilação natural de início de trabalho de algumas peças sendo modificadas. Porque o time titular do Corinthians jogando em casa teria condições de vencer um adversário como o Palmeiras. É isso que o Corinthians vai ter que nos mostrar na quinta-feira. Porque do jeito que está, ainda residem muitos questionamentos. Eu fico imaginando se o Lázaro não tivesse vencido o clássico contra o São Paulo. Ele venceu bem, ele trouxe novidades para o time, que eu já venho destacando aqui. Eu sei que tem muita gente agora, porque cada vez que o Lázaro perde, todo mundo cai em cima do Lázaro. Quando ganha, todo mundo está lazarizado, lazarento, sei lá o quê. Então assim, eu vou tentar aqui não ser tão eletrocardiograma aqui, né? Não tão altos e baixos. Vou tentar ter um pouco meio termo aqui para fazer críticas pontuais de que ele precisa resolver essas questões, mas também de entender que ele promoveu mudanças significativas. Laterais subindo, fixando jogadores que melhoraram o seu nível técnico de um ano para o outro. Roger Guedes evoluindo também, encontrando algumas soluções como o Adson por dentro e o Rony, né? Me desculpe, torcedor, que ainda critica o Rony tem que ser titular ao lado do Fausto. Do Queiroz não dá. Tem que ser Rony e Fausto Vera. Para morder o meio de campo do Palmeiras, que tem o Zé Rafael como um leão, que tem o Gabriel Menino que sai pro jogo, que tem o Rafael Veiga que dita as cartas ali no meio, se não tiver Rony e Fausto Vera, esquece. Renato Augusto, vai ter um cara nele. Normalmente nos últimos clássicos era o Danilo, provavelmente o Zé Rafael. Então o Renato vai ter que ter aproximação. Então ele e o Adson vão ter que se entender muito bem ali no meio para poder criar jogadas ofensivas. Lado do campo, o Corinthians não tem jogadores de beirada, então o jogo do Corinthians é muito por dentro. O Roger Guedes vai ser o cara mais deslocado pela esquerda. No clássico contra o São Paulo funcionou. Ali pelo lado direito tem o Marcos Rocha, é onde o Roger Guedes vai ter que buscar alguma jogada ou buscar a sua mobilidade que ele tem de sobra para poder infiltrar entre os zagueiros. Só que Gomes e Murilo também são 2 zagueiros muito velozes, muito ágeis, né? O que complica a vida de qualquer atacante. E o Yuri Alberto vai ter que ter muito mais efetividade do que normalmente. A bola tem que sobrar para ele e ele não vai poder desperdiçar. Porque o Palmeiras, ele tem qualidade técnica para ter a bola, mas ele sabe muito jogar de forma reativa. E o Corinthians, no seu campo, costuma ter a bola, costuma ser o proponente, costuma comandar as ações. E eu tenho visto isso no time do Lázaro. É um time que põe a bola no chão e procura construir. Renato Augusto com as suas viradas, com as suas tabelas e tudo mais, ele busca o jogo. E o Palmeiras adora esperar, porque quando ele recupera, sai muito em velocidade. Aliás, sobre isso, foi um problema no jogo do Corinthians.
Corinthians perdia a bola e deixava a Portuguesa contra-atacar. Então, se o Corinthians teve dificuldade com a Portuguesa contra-atacando, que dirá do Palmeiras? Esse posicionamento, por isso o Rony, na velocidade de recomposição vai ser fundamental. O Rony vai ter que ser muito rápido, porque o Palmeiras pegando a bola, em 2 toques ele está no campo ofensivo. E aí ele tem Dudu, ele tem Rony, ele tem Endrick, jogadores que correm muito. E aí por isso o Bruno Mendes também. Se deixar o Balbuena, esquece. Bruno Mendes e Gil mais posicionados, o Gil antecipando mais e tudo mais, liderando a zaga e o Bruno Mendes na recomposição. E talvez os laterais, especialmente o Fábio, né, tem que ficar um pouco mais. E o Fagner, quando tiver a opção. O Piquerez é um lateral que não ataca tanto, né? A não ser quando ele tem a oportunidade, como no último jogo, marcando um golaço, inclusive. Mas o Fagner vai conseguir se soltar, imagino eu, pela característica de jogo do Piquerez. Jogo de xadrez, gente. Jogo de xadrez. Agora, é fato que o Corinthians vai ter que jogar mais e vai enfrentar um grande adversário que, inclusive, tem um baita retrospecto como visitante. É um time que não sofre jogando fora de casa, jogando dentro de casa, jogando em qualquer estádio, qualquer campo. É um time que, assim, não faz diferença para o Palmeiras. Inclusive ganhou do Água Santa, ganhou do Ituano, ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo sem jogar bem. No ano passado só perdeu um jogo para o Inter no Beira-Rio como visitante, né? Porque já era campeão, né? Os caras estavam numa ressaca danada e o Inter foi lá e enfiou 4 no Palmeiras e o Palmeiras passeando no jogo, já campeão brasileiro. Foi a única derrota no ano como visitante do Palmeiras, no brasileiro. Então, assim, é um time que não se assusta ao jogar fora de casa. E, por outro lado, a vantagem, o trunfo é que o Corinthians se arvora jogando diante da sua torcida. Muito por conta do empurrão da Fiel, do apoio da Fiel, e vai precisar. Vai precisar, porque vai ter pressão, vai ter que dar uma resposta, vai ter que jogar mais e vai ter que corrigir essas questões táticas aqui, de definir Rony e Fausto Vera, da volta do Fagner, do Renato Augusto ter parceria para jogar ali por dentro, do Roger Guedes conseguir ser envolvente pela esquerda, do Yuri Alberto ser efetivo ali na frente, mas ó, não tem reserva para o Fagner, não tem reserva para o Yuri Alberto e não tem um parceiro para o Renato Augusto. Pode ser o Paulinho? Pode. Minha dúvida é se os dois podem jogar juntos por conta da idade e da questão física ao longo da temporada. Problemas para o Lázaro resolver. O que vocês acharam do jogo? Conseguiram assistir? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!